feriadão começando, e a gente começando aqui direto da Fisioalternativa. Hoje, para mostrar um assunto, eu quis mais me aprofundar nesse assunto, que eu havia falado com a Rô, sobre a Chantala. Na realidade, é uma coisa que a gente pouco conhece, eu mesmo pouco conhecia, então a gente veio conhecer mais, bater papo. O Chico veio de nosso paciente aqui hoje, veio de figurante para mostrar como é a Chantala para a gente, e a Rô vai falar um pouquinho mais sobre a Chantala, e a gente vai conversar mais sobre a fisioterapia também em geral. Tem bastante tempo, a gente vai bater bastante papo hoje. É feriadão, é gostoso estar aí no sofá quietinho, sentadinho aí um pouquinho. E a gente vai bater papo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos que estão acontecendo, principalmente nesse meio aqui da fisioterapia, né? Um breakzinho super rápido e a gente volta já já. Saúde e qualidade de vida é importantíssimo para você e para sua família. Isso começa com a água que você bebe e cozinha. Pensando nisso há mais de 30 anos, o depósito de bebidas Anibone traz para você, com exclusividade, uma das melhores águas existentes no Brasil, a Lindóia. Experimente, tenho certeza que você não vai querer pedir em outro lugar. Há mais de meio século, a família Zanibone leva qualidade de vida para sua família. Então, saúde! De volta com o nosso Todo Dia Direto da Fisioalternativa, hoje especificamente aqui na Sala da Rô. Tudo bem, irmão? Tudo bom, e você? Tudo jóia. E esse é o Chico? Esse é o Francisco. Fala ali pro moço, Francisco. Aê, Francisco. Francisco tem 10 meses. 10 meses? É. Já. Foi paciente de Chantala quando recém-nascido. Na época ele tinha muita cólica, não dormia bem, era bem agitado. Roubou meu microfone, deixa aqui pra tia. E nesse período, então, a gente começou com Chantala com ele e a gente teve um resultado muito bom. Mariana, que é minha sobrinha, que é a mãe dele, dizia que ele saía bem mais tranquilo, dormia melhor. Então, acho que por isso que eu escolhi o Chico para vir hoje, para fazer participação especial, né, Francisco? Quando a gente chegou aqui, a Rô estava montando a salinha pra gente. E a Chantala, na realidade, é isso, né, Rô? Tem que ser principalmente no colo, né? Sim. Como é que é? A criança tem que estar sem roupa, como é que funciona? Sim, funciona exatamente isso. Hoje é um dia frio, né? Então a gente fecha a sala, por exemplo, o ideal do Chantala é ser feito pela mãe. Uhum. Não, posso contar a história? Lógico. É assim. Le Boyer, que foi um médico francês, ele passeando pela Índia nos anos 60, mais ou menos, viu uma mulher fazendo a massagem na criança na rua, sentada no chão. E aquilo deixou ele muito impressionado. E essa mulher chamava Chantala. Então, por isso ele trouxe para o Ocidente essa técnica de massagem com o objetivo de divulgar isso entre os povos ocidentais, uma vez que não é uma prática nossa de fazer esse tipo de contato com o bebê. O objetivo é estreitar laços com a mãe, continuar esses laços de carinho, transmitir para a criança segurança, transmitir para a criança paz. Além disso, os efeitos próprios da medicina oriental, estimular chakra, aliviar tensões, fazer o metabolismo da criança funcionar mais regularmente, uma vez que não está mais dependendo do corpo da mãe. Do costume deles, eles já pensavam nessa coisa inclusive de estimular chakra quando eles faziam isso ou não? Faz parte da medicina oriental. Medicina oriental não é uma medicina que tem muito a ver com a nossa filosofia. Eles sabem dos sistemas, eles sabem dos funcionamentos do organismo, mas eles trabalham energeticamente por isso. É uma medicina muito mais antiga do que a nossa, portanto, não tem o conhecimento da nossa. Embora hoje se misturem as técnicas, que nós estamos aqui para isso, com o conhecimento ocidental que temos, a gente usa as técnicas orientais, mas eles também hoje já enquadram, tem muita pesquisa nisso hoje, até que ponto aquilo foi só intuitivo dos povos antigos e até que ponto isso realmente tem todo um fundamento. Então hoje tem muita pesquisa, muito trabalho em cima.
E hoje, a gente já tinha até falado no programa anterior que eu tinha feito com você, Rô, sobre essas coisas que, hoje, por exemplo, o pessoal do Ocidente hoje assume muito mais coisas do Oriente e se quebrou muitos preconceitos referente ao Oriente, né? Então, a própria acupuntura e agora a Shantala tal, são coisas da medicina oriental que vieram vindo e o pessoal do Ocidente abraçou muito, né? Abraçou porque eu acho que a gente do Ocidente, por ser um povo novo, uma cultura nova, mais nova, muito mais nova que eles, a gente foi levando um tipo de vida muito acelerado com o tempo. E eles, apesar do ritmo de vida normal, né, de quem trabalha e tal, eles mantêm. Hoje a gente tem essa história, essa informação da novela das 8, né, que às vezes eu assisto, então eu vejo como eles são preocupados da educação na família, do ritmo familiar, de se ter o mesmo padrão de comportamento, passando gerações. Eles não deixam a tecnologia ou a modernidade invadir tanto essa coisa que é básica da família. Eu acho que isso, para a gente, é um momento de resgate, entende? Eu acho que hoje é o momento de buscar essa coisa de tradição antiga, do que, por exemplo, minha família, a gente tem umas palavras, né, super comum, assim. Então, a gente usa isso em casa. Por exemplo, maçã na minha casa é baçoia, que foi a Roberta que criou essa palavra. Então a gente faz questão de manter, que é uma coisa que se perdeu com o tempo. Minha família é italiana, então algumas tradições do tipo de acender vela quando alguém está doente ou quando alguém está fazendo uma cirurgia, acender vela para Nossa Senhora no dia da Nossa Senhora, por exemplo, que foi no domingo 24. Então a gente tenta resgatar, mas são poucas as famílias que ainda mantêm isso. Eu acho que o Ocidente perdeu muito. Até as preocupações mais simples de jantar junto com a família, né? A Sim. família se reunir para jantar. Não se tem mais isso. Cada um come no horário, cada um chega no horário em casa, né? E eu acho que isso também conta muito do próprio ser humano, assim, porque quando a gente fala hoje em dia, a gente fala na coisa holística, naquela coisa de ver o ser humano como um todo. Então essas preocupações meio comuns que parecem banais, do tipo reunir a família para almoçar ou que seja... Não dá tempo durante a semana, mas que seja pelo menos um domingo, vamos almoçar todos no domingo junto, que é coisa do italiano também, dessa coisa mais antiga, que o pessoal comumente se pede, eu acho que também influencia isso no organismo do ser humano, né? Sem dúvida. Porque em casa, por exemplo, nós tínhamos lugar certo para sentar, né? Meu avô sentava no canto da mesa, meu pai na outra, e eu, minha mãe e meus 2 irmãos no meio da mesa. E tinha assim, uma certa rotina nas coisas. O jantar sempre tinha sopa, porque o avô não comia outra coisa, né? E no almoço tinha arroz, feijão, salada, verdura cozida e carne, porque precisava comer, faz parte da alimentação. Hoje as crianças não comem isso, não comem aquilo. A empregada faz 2 pratos diferentes para a mesma refeição, porque metade da família come uma coisa, metade da família come outra. Acho que isso acaba gerando um estresse, falta essa coisa mesmo de história, de origem. Do resgate, é por isso que a gente vai falar da Shantala hoje também, que é de certa forma, uma forma de resgate pra gente aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho no Jornal da Sala, daqui a pouco a gente volta para fazer Shantala. Pipoca em Guaraná, que legal, sempre e sem piruá. Ó, como é que surge a pipoca? Todo grão de milho tem 3 partes, vamos explicar. Todo grão de milho tem 3 partes. O embrião, onde fica o material genético, o endocarpo e o pericarpo, compostos principalmente de amido e água, né? Milho. A diferença do milho de pipoca é que eles têm menos água, cerca de 14,5% do que o milho verde no seu pericarpo, que tem a casca 4 vezes mais resistente que a dos milhos usados para fazer para comer ou aqueles para fazer canjica. Quer dizer, o milho de pipoca ele é mais duro. Quando a gente pega, a gente percebe mesmo, né? Aí, ao colocar a pipoca na panela ou no micro-ondas, o calor faz com que a água que está dentro do grão se transforme em vapor, que tenta sair e empurra a casca do pericarpo, que é aquela parte amarelada que a gente vê. Ao mesmo tempo, o amido, antes sólido, que envolvia tudo, começa a virar uma espécie de gelatina, aumentando seu tamanho. Quer dizer, ele vai tentar estufar e a casquinha não vai deixar. Somadas à pressão do vapor de água do amido, que chega a 10 kJ/cm3, 5 vezes, ou que seja, 5 vezes mais do que um pneu de carro. A pressão, dentro de um milhozinho, né? A pressão é tanta que a casca estoura. E quando o ar do amido
gelatinizado, aquele amido que começou a ficar gelatinizado, quando ele entra em contato com ar, ele se solidifica e se transforma naquela espuma branca que a gente come. Quando os pericarpos têm as rachaduras, que já tem rachaduras, ou são um pouco duros, o vapor de água escapa e a pipoca não vinga. Ou seja, aí surge o piruá, quer dizer, ela não consegue estourar porque já existe uma rachadura. Por isso, o mais interessante de saber como a pipoca se transforma em pipoca é saber como surge o piruá. Outro motivo para a pipoca não estourar é quando o grão tem tem água demais ou água de menos dentro da composição dele, ou seja, dentro do milhozinho dele. Aham, pipoca no ar. De volta com o nosso Todo Dia, agora sim a gente acabou batendo papo aqui, e o Chico está super quietinho, super gracinho aqui com a gente. E na realidade também a criança é sem fralda, né, Rô? A criança sem fralda. Para a gente não ter surpresa, eu vou deixar o Chico com fralda. Pode? Lógico. Senão a gente tem que sair correndo e a fisioterapeuta mudar de roupa. Vamos lá? Hein, queridinho? Gostoso. É, só um pouquinho. Vamos, que a Titi vai fazer massaginha. Vamos brincar de fazer massaginha, vamos? Vamos brincar de fazer massaginha? Chico conhece massaginha. Gostoso. Assim. Todo o corpinho do Chico. O interessante, muitas vezes, quando as mães aderem à ideia, o que a gente gosta de fazer? É fazer com que a mãe aprenda a técnica. Esse é da Titi. É mesmo. A mãe aprenda a técnica e aí ela mesma faça no bebê. Essa é a melhor parte. Que aí exatamente a gente consegue o objetivo que a gente quer. E tem toda uma regra dos movimentos. Dos também, movimentos, Chantal, né? Uhum. Que eu acho que inclusive deve ser por causa dos chakras, Por né? causa dos chakras, por causa do metabolismo também, né? De circulatório. Tá? Então, por exemplo, esse movimento. E as crianças chegam a dormir durante a massagem? Quando são bebês, chegam a dormir. Quando eles são maiorzinhos, eles ficam um pouquinho mais agitados, mas normalmente eles ficam bem quietinhos quando eles são bebês. A gente também está numa estrutura hoje também que ele está câmera ligada, microfone ligado, luz Gente ligada. diferente, Acaba atrapalhando um pouquinho a concentração da própria criança, né? Pronto, tá gostosinho, né, Francisco? Hein? Assim. Vamos fazer massaginha no bracinho do Francisco, vamos? No bracinho do Francisco, vamos? Como que começa? A gente começa sempre pelo lado esquerdo, sabe, tio Vinícius? Porque do lado esquerdo é ao lado da sensibilidade. Então é mais afetivo. Quando a gente consegue fazer o movimento, fica tão gostoso. E o próprio Chico, ele tem uma história interessante, que você disse que quando ele nasceu, ele tinha problemas com cólicas. Isso, ele era muito agitado, ele não dormia bem. Hoje não, hoje é essa criança tranquila, desse jeitinho. Então, mas ele foi uma criança bem agitada no começo, por problema digestivo. Teve que trocar de leite, né? A Mariana teve uma certa dificuldade com a amamentação e amamentou, acho que amamenta até hoje, né, Chico? Já não sei mais. Mas ela precisou complementar até acertar, trocar de leite. Então, nesse período, o Chico sofreu bastante. Então, foi nesse período que a gente acabou fazendo a Chantal. A Chantal é indicada como? Desde o nascimento? Desde o nascimento, recém-nascido. Inclusive porque é bem mais fácil, porque eles são mais quietos, né? E é mais legal da gente fazer com eles no colo. Cabe no colo, né, Chico? E a gente não vai fazer o outro braço, vai fazer um de cada vez. Tem que ter todo um... Hoje ele está num movimento muito grande. Isso. Aí vamos fazer aquela das costinhas que você gosta tanto. Deita aqui no colo da Titi. O das costinhas, tio Vinícius, é o mais legal. Que quando eu era bebê, eu adorava. Ai, que lindo que você está chorando na TV. Hein? Muita gente, né? Muito estranha essa gente. E na perninha, vamos fazer dessa perninha, vamos? Olha que o Vinícius trouxe.
a tampa do pote da sua mãe. Olha lá. De quem que é esse? Hein? De quem que é esse? É do Chico, fala. Esse aqui é meu, do meu copo. Isso. Esse é o do meu copo. Então, olha, a gente faz no tronco, a gente faz no braço, a gente faz na perna. Meu anjo, a gente devia ter trazido a mamãe para ver junto, né? Aí a mamãe ia participar da televisão, ia contar como o Chico gosta de fazer massaginha. Todo mundo me tirou da cama só pra gravar, gente. Por que fazer isso comigo? Fala, eu tô com fome, daqui a pouco é hora do meu papá, da minha sopa. Né? E quantas horas dura mais ou menos uma Chantal? Olha, a gente começa bem devagarinho. A gente começa com mais ou menos 3, 4 movimentos de cada vez. E esses movimentos a gente repete. Pronto. Não, você não precisa chorar. Você não precisa chorar. É lindo. Não precisa se você não quer. Não, a gente não faz se você não quer. Pronto. Vamos mamar então, vamos pro break. Levar o Chico mamar, coitado, né? Tá achando. Vem comigo. A gente vai pro break e a gente já... Pronto. Você quer perder peso e ter uma vida saudável? Então venha para o Viva Saúde. E uma novidade, conveniados do São Luís Saúde não pagam mensalidade. Associe-se já. Viva Saúde, Praça Dr. Narciso Gomes, 110. Agora que a gente conseguiu acalmar o Chico aqui, né? Com a madeira dele, tá quietinho agora, tranquilo. Recebeu uma massagem, agora bebe um pouquinho de leite, descansa um pouquinho, ainda um pouco assustado com todo o movimento da sala. A Chantala, na realidade, você veio já com ela, você está há quanto tempo trabalhando com Chantala aqui na Alternativa? Eu trabalho com técnica oriental há uns 20 anos, mais ou menos. Já fiz mais shiatsu, já fiz ayurvédica, que é uma massagem bárbara indiana também. E é super legal, o efeito da ayurvédica é muito bom. Hoje eu já não tenho mais condicionamento físico para fazer ayurvédica. A ayurvédica é feita no chão. E o terapeuta fica engatinhando por perto do paciente, entendeu? E uma boa parte do exercício, de toda a massagem, a gente fica de joelho, de 4. E aí, com 50 anos, não há coluna que resista, entendeu? Então, eu tenho hoje dificuldade de fazer ayurvédica, por exemplo. Mas é uma coisa absurda. Você já viu a ayurvédica alguma vez? É muito legal. Tem uma parte da massagem que o terapeuta fica em pé, em cima do corpo do paciente, deitado. É muito joia. A sensação é muito boa. E, então é isso, o controle que a gente tem que ter do tronco tem que ser muito intenso. Então por isso é uma coisa que com o tempo eu acabei perdendo o condicionamento físico mesmo, sabe? Mas é muito legal. Já trabalhei com shiatsu, eu nunca fiz acupuntura, por exemplo, é uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade com agulhas, então eu não fiz. E aí mas tem aqui a Luciana que trabalha com acupuntura, que faz super bem. Aliás, eu estou com sementes. Eu tenho sementes aqui na minha orelha, que eu estou fazendo aurículo também. Mas tem a Chantala especificamente, eu voltei a trabalhar agora. Desde que eu saí da faculdade, então eu comecei a me dedicar mais a essas coisas zen, que eu sempre gostei, que agora eu tenho mais tempo para fazer. A faculdade absorve bastante. Então, por isso, não dava conta. Eu até perguntei isso porque eu sei, né, da amizade que eu tenho com você, que você foi uma das precursoras de trazer as técnicas orientais para cá. Porque há 20 anos atrás, as pessoas jamais assumiriam aceitar isso como tratamento preventivo ou tratamento mesmo. Sim, e hoje em dia é super até comum isso, né? Mas lá no começo, você sentia essa dificuldade em aplicar isso para as pessoas? Como foi isso? Muito. Porque as pessoas têm conceitos do tipo assim, o que
o que eu não conheço, eu prefiro não ver ou eu não quero gostar, tenho medo. Aí, voltando à questão de tradições, a gente tem uma formação religiosa que, de certa forma, colocou que tudo que não é de Deus, né, do Deus da minha religião, não é bom. E as técnicas orientais trabalham com outro tipo de Deus, que não é o mesmo o meu. Não mora lá no céu, no meio das nuvens, entende? Então, isso, de início, tinha um certo preconceito, exatamente por questão religiosa. Então, tinha essa dificuldade. Aí as pessoas, mas quem gosta, quem se permite, quem acredita no bem, porque eu acho que religião nenhuma quer mal-estar de ninguém, todas as religiões pregam amor, todas as religiões pregam respeito às pessoas. Então, eu acho que, independente de qual, eu sou católica, digo que eu sou médio praticante, porque eu não sou super, mas minhas meninas têm formação católica também, todas batizadas, crismadas, então. Mas eu gosto muito, já li bastante de budismo, já li um pouco de espiritismo, porque eu acho que é uma questão de cultura, inclusive. Então, mas tenho a minha formação e gosto dela. Agora, isso nunca atrapalhou. A minha forma de ver a igreja nunca atrapalhou o meu ponto de vista diante da igreja, da missa, da comunhão. Não me atrapalha. Entendeu? Isso recai principalmente sobre o profissional também, de uma coisa Sim. influencia a outra. Não é porque Lógico. você tem a técnica que são trazidas de adorações de outros deuses que isso vai influenciar em alguém fazer ou não fazer. De ou forma a nenhuma. Shambhala, ou Não, qualquer de outro forma tipo nenhuma, de forma nenhuma. Eu gosto muito dessa paz, dessa tranquilidade que a gente acaba adquirindo com essas técnicas orientais. Eu acho que é principalmente aquilo que você falou no comecinho, é o zen da coisa, né? É o zen, é a tranquilidade. isso, né? é a paz, é a tranquilidade. Então, você acreditar, a gente constantemente sente pessoas com quem você esbarra na rua e você fala, nossa, que pessoa agradável, né? Uma coisa gostosa. E ao mesmo tempo você esbarra em outra que você fala, meu Você Deus, nunca viu, mas para eu te- onde vai essa, né? Parece que está com pressa do mundo. Então, eu acho que essa energia de contatos a gente sente, independente do que signifique isso em termos religiosos, de crença. A gente tem... Você consegue pôr a mão nas pessoas e transformar aquela pessoa. Às vezes, como eu trabalho muito com massagem, terapias manuais todas, e eu ponho a mão e as pessoas falam, nossa, sua mão é sempre quente. E é verdade, é sempre quente. A sua mão parece que não tem dedo, a gente não sente. Aí outros falam assim, não, a sua mão é pesada, mas não dói. Entende? Lógico, porque eu não posso fazer, tem técnicas que eu não posso massagear a pele. Eu tenho que massagear tecido conjuntivo, músculo. Então, a mão é forte. Tanto que a gente brinca, né? Eu tenho muito mais músculo na mão do que muito braço de menino por aí. Então, a gente precisa saber dosar essa mão. Eu acho que faz parte da técnica, mas faz parte também do transmitir o que você quer. O relaxamento, o soltamento. Então, às vezes eu pego uma pessoa, por exemplo, com torcicolo, vem aqui péssimo, que não vira a cabeça do lado. Na sessão seguinte já fala, nossa, dormi melhor, fiquei bem melhor, mas eu tenho dor ainda. E aí, quando chega 3, 4 sessões, aí fala, eu quero ficar fazendo isso sempre, porque acho que é isso que me falta. Porque não é acordar, dormir de mau jeito, como a gente sempre considera. Às vezes é estresse do dia a dia, a gente não dá conta atenção, emocionalmente. Os orientais falam que a gente carrega a sobrecarga emocional aqui, nos ombros, no pescoço, entende? E a sobrecarga física a gente carrega na região lombar. Então é bem interessante quando a gente analisa isso com a pessoa e ela chega à conclusão de que é assim mesmo. Né? E é legal quando você vê realmente no histórico da pessoa, né? Porque daí você acaba fazendo uma avaliação com a pessoa de onde veio a dor e tal. Você trabalha não só o físico da pessoa, trabalha todo o sentimental geral. também dela, né? Então daí é legal você fazer a junção e realmente é o que funciona, é o que vale do pessoal antigo ter falado, que é atenção aqui, atenção aqui. A gente começa a fazer a avaliação e aí a pessoa associa, mas eu sempre tenho isso. É constante, pelo menos no inverno, então eu tenho isso pelo menos umas 3 vezes. Sempre que eu estou nervosa eu faço isso, entendeu? Então você vê que tem um comportamento repetitivo, inclusive. O que falta para essa pessoa?
falta ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer as coisas com mais calma, falta ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional. Todo mundo tem problema. A forma com que você reage ao problema é que faz as pessoas diferentes, únicas, né? Isso tem como ser preventivo também, inclusive, né? Tem, claro que tem. Em termos de quando você aprende, se você pensar o que é contrair um músculo, a gente vai em academia, faz esforço, carrega peso, né? E isso faz com que você aprenda a contrair esse músculo. Quantas vezes você aprende a relaxar esse músculo? Você já aprendeu a relaxar? Não. Então, a contração ela só é efetiva a partir do momento do relaxamento, porque senão ela não existe, ela vira uma contratura, uma cãibra, né? Então, nossa, Chico, você estava com fome mesmo, amor. Nem era que você estava estranhando os moços, não, né? Então, quando você aprende a relaxar, a sua contração é muito mais efetiva, é muito mais eficiente. E o retorno, aquilo que você tem de trabalho muscular, que você fez em si, então a produção de ácido lático e tal, é absorvido muito melhor depois disso. Por quê? Porque você sabe relaxar depois também. Então, tudo isso gera... Pronto? Ai, que delícia! Vamos guardar essa mamadeira. Aí. Pronto. E agora é aquilo que quando a gente é bebê a gente pode fazer à vontade, e quando a gente é grande a gente não. E então, quando você aprende a relaxar, quando você aprende a separar as coisas, você vive muito melhor. Então, outro dia uma dermatologista falou assim para mim: por que a gente faz ginástica, fisioterapeuta faz ginástica facial? O exercício facial não faz com que a pessoa tenha mais rugas? Eu falo, não. Se você fazer o mesmo movimento sempre, realmente vai vincar. Por que vinca? O músculo do corpo junta osso com osso. Por exemplo, o osso do dedo com o osso da mão. Então, por isso me faz movimentar. O músculo do rosto, não. É osso na pele. Então, por isso que ele movimenta a pele, o que lhe dá a expressão facial. E, ao mesmo tempo, é por isso que vinca com o tempo. Perde, né, desidrata, vai perdendo tecido conjuntivo e tal. Isso vai fazendo com que você vinque. Agora, se você tem consciência do que é contrair e, a partir daí, relaxar, aí você pode diminuir seus vincos. É simples assim. Na verdade, é consciência corporal. Né? Consciência. Consciência do próprio corpo, consciência da... Aliás, a consciência corporal, eu acho que é o barato das pessoas hoje. Quando as pessoas assumem... Nossa, neném. Quando as pessoas assumem o próprio corpo, tem controle de quanto tem de fome, do quanto tem de sede, de que está com sono, de que está cansado, que o ritmo está demais. Se a gente fizesse isso, a gente não ficaria como doente. As crianças fazem. Estou com fome. Isso, chora mesmo, como fez o Chico. A massagem pode estar uma delícia, mas eu não quero mais ficar aqui. Isso, exatamente. Olha só, interessante saber tudo isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho no Jornal da Sala, daqui a pouco a gente volta. Para as donas de casa de plantão vai essa aqui, ó. Porque o sabão em pó é azul e a espuma é branca, né? Coisas que a gente não entende, mas a gente vai entender agora porque a gente funciona na internet. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cor do sabão é determinada pelo corante utilizado para fazer o produto. Já a cor da espuma é o resultado da refração da luz nas suas bolhas. Vamos começar com o sabão em pó. Ele, na verdade, pode ser de qualquer cor, mas os fabricantes costumam escolher os corantes azuis por questão de tradição. É que antigamente, lá atrás, né, lembro da minha avó, as donas de casa utilizavam um produto chamado anil, de cor azulada, para realçar os brancos das roupas. Bom, esse tempo já passou, mas a associação azul limpeza foi mantida, mesmo com os produtos mais modernos. Independente do corante escolhido, a cor da espuma é sempre branca por uma questão do mundo da física, né, relacionada à refração da luz com o que a gente explica nas linhas abaixo. Segue a explicação, horas bolhas. Quando o sabão em pó é despejado na água, o corante começa a se diluir. Olha só a interpretação. Começa a se diluir por causa do grande volume de líquido. Logo, quando as bolhas
passam a surgir, o corante que dá a cor do sabão quase não é mais visível, quer dizer, o corante foi. As bolhas surgem devido a uma característica da molécula do sabão. Ela tem uma cabeça atraída pela água e uma cauda atraída pelo ar, numa explicação mais simplificada, né? Por isso o estado natural ele fica confortável na superfície da água, né? Quer dizer, ela tem como se fosse uma coisa que prende a água, mas que quer deixar ela sair da água. Ao remexer a água e adicionar o ar, as moléculas do sabão se reorganizam. Vamos lá, gente. Elas se alinham ao redor da camada das águas cercadas por ar, por cima. E essa camada presa entre as moléculas do sabão é a película fininha que forma uma bolha. Arco-íris espumante. A espuma nada mais é do que a soma de muitas bolhas produzidas pela mistura do sabão e da água. Cada bolha age como um prisma, dividindo um raio transparente de luz em ambientes de raios de cores distintas do arco-íris. Distintas, não, né? Porque se são do arco-íris, não são distintas. Cada refração ricocheteia. Ricocheteia é uma palavra bonita. Cada refração ricocheteia em outras bolhas, como um jogo de espelhos, quer dizer, a luz que entra numa bolha sai com diversos ramos de luzes que refletem em outras bolhas e assim sucessivamente em todas as bolhas que estão ali. Com todos esses raios chegam aos nossos olhos ao mesmo tempo e vemos no ar de uma espuma que é a espuma que é branca e que na realidade o branco nada mais é do que a soma de todas as cores. Então olha que interessante, quer dizer, tem muita cor dentro de uma bolha, mas na realidade a gente só enxerga o branco. De volta com o nosso todo dia num bate-papo gostoso aqui. Eu acho que até eu fiquei mais relaxado com a chamada do Chico. É legal porque eu gosto de vir aqui porque dá um clima relaxante mesmo. Aí a gente fica preocupado em deixar um programa dinâmico, essas coisas, mas eu acho que é tão besteira. Quando a gente está falando de um assunto legal, é tão gostoso você acompanhar um assunto na TV que seja um assunto tranquilinho e com a propriedade sua, que você sabe falar disso, lógico. E eu acho que você acaba ficando mais calmo. Eu, por exemplo, cheguei aqui meio agitado e aí a gente foi batendo papo, falando dessas coisas. Acho que a gente começa a ter, além da consciência corporal, a gente começa a ter consciência de coisas que a gente realmente deixa passar com o tempo. Do simples bate-papo que a gente trouxe agora de trazer as tradições da família, eu acabei peguei pensando agora que eu não almoço com a minha família. Né? Eu acabei cobrando isso no ar das pessoas e eu realmente não faço isso. A gente não faz no dia a dia. Né? E é uma coisa que a gente tem que se cobrar, na realidade. Não é ficar simplesmente falando. É fácil eu chegar aqui na TV e eu falar para as pessoas: vocês têm que almoçar com a sua família. E eu não faço isso. Né? Então, eu acho que é um erro que a gente realmente começa a ter que se cobrar também. A gente toma cuidado sempre, né, de falar aquilo que faz. Não é? A gente se compromete com isso. E quando a gente trabalha assim, dando informação, como você, através da televisão, ou eu mesma com meus pacientes, eu fico pensando isso, né? Como eu posso falar alguma coisa que eu não faço, que eu não exercito, né? Então é uma coisa, acho que a gente tem essa responsabilidade como educador que já fui, como apresentador de televisão, acho que a gente tem esse compromisso de levar a verdade. Essa questão de, por exemplo, se chegar agitado, né? Às vezes as pessoas falam para mim: você fala sempre baixo assim? Sempre. Na sala de aula eu já falava baixo assim. E sou calma, assim. Eu sou agitada no sentido que eu adoro fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou sempre antenada com tudo que está acontecendo. E estou sempre trazendo, como você comentou, de técnicas, né? Eu sempre fico buscando o que tem de novo. Porque eu tenho meio que obrigação moral para mim mesma. Porque esse ano faz 30 anos que eu me formei, então eu tenho um compromisso com a minha profissão. Eu não posso fazer sempre as mesmas coisas que todo mundo sempre fez. Eu sempre tenho que estar buscando coisas diferentes porque eu tenho história para isso, eu acho, eu tenho bagagem para isso. Então eu curto ir atrás dessas coisas. Mas isso não faz com que eu perca esse jeito calmo, essa voz mansa, lenta, entendeu? Acho que o dia a dia de todo mundo tem momentos altos e momentos mais baixos, entendeu? Quando você estiver lá embaixo, sabe aquela coisa do mineiro? Senta no cantinho e espera passar? Isso realmente é o melhor. Se você tem no seu dia a dia preocupações que deixam você assim,
que eu faço agora? Tem um pensamento chinês que por acaso tinha no açougue de um vizinho de casa e dizia assim, que a gente tem que pedir a Deus ter sabedoria para resolver problemas que podem ser resolvidos. Paciência, abnegação diante dos problemas que não podem ser resolvidos. E discernimento entre uma coisa e outra. Eu acho isso tão joia, porque no dia a dia você passa por uma série de coisas e você todo dia está diante de problemas que você fala, o que eu faço agora? Como eu posso resolver? E tem coisas no dia a dia que não dá para resolver. Do tipo tempo, eu às vezes brinco, será que a hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos? Porque quando eu era criança não era desse jeito. Parece que a coisa tudo é muito rápida. Hoje a gente está sofrendo com esse inverno, né? Hoje está frio e tal. Aí de repente, eu lembro de quando eu estudava no INSA, que 9, 10 horas da manhã, que era o nosso intervalo, a gente ainda não enxergava o pátio. E hoje, quando era 8 horas, 8h15, já dava para enxergar a rua, entende? Então nem é tão frio desse jeito. Então, eu acho que... A gente põe um peso nas coisas, né? Eu acho que a gente pode aliviar. Acho que a gente pode fazer mais light. Vamos fazer o seguinte, eu tinha até prometido a vocês, outra vez que conversei com a Rô, de falar sobre a microfisioterapia. E a gente vai voltar nesse assunto, mas antes a gente vai para um breakzinho super rápido, daqui a pouco a gente volta. Saúde e qualidade de vida é importantíssimo para você e para sua família. Isso começa com a água que você bebe e cozinha. Pensando nisso há mais de 30 anos, o Depósito de Bebidas Anibone traz para você, com exclusividade, uma das melhores águas existentes no Brasil, a Lindóia. Experimente, tenho certeza que você não vai querer pedir em outro lugar. Há mais de meio século, a família Zanibone leva qualidade de vida para sua família. Então, saúde! Volta com o nosso Todo Dia direto da Fisioalternativa, hoje falando sobre as técnicas orientais, medicina oriental e tudo que envolve coisas preventivas e coisas também do mundo da fisioterapia, né? Inclusive as preventivas, lógico. E a gente falou no programa anterior que eu tinha conversado com a Rô sobre a microfisioterapia. E hoje a gente acabou se aprofundando mais na Chantala e tal, mas eu ainda vou deixar na hora para as pessoas que a gente vai voltar um dia aqui para a gente se aprofundar mais nisso. Mas, em geral, o que é a microfisioterapia, Rô? Super legal da gente falar exatamente nesse contexto, que nós estamos falando de problema, de traumas e de lembranças de coisas antigas. A microfísio trabalha exatamente aí. Então, vamos pensar em 2 princípios básicos. O seu cabelo e sua unha do pé tem o mesmo DNA. Então, portanto, você é um todo. Você é uma única pessoa. Na formação embrionária, isso é um pensamento, tá? Segundo pensamento. Na formação embrionária, uma das primeiras etapas do desenvolvimento do embrião, ele tem 3 camadas. Uma camada interna, que dá origem às vísceras, os órgãos internos, coração, pulmão, intestino, vesícula. Uma camada média, que dá origem aos ossos e os músculos. E uma camada mais externa, que dá origem à pele e aos nervos e todo o sistema nervoso central. Tá? Se você, o princípio da... Então, esse ser de 3 camadas é o que nós somos hoje. Então, se eu tocar a tua pele, por exemplo, em alguma região do teu corpo, eu vou estar atingindo o órgão correspondente, porque foi criado na mesma camada. Dá para entender isso? Que louco, então, é uma coisa louca, né? Uma coisa, assim, que parece mágica, né? Mas é muito interessante porque seu corpo me dá a informação que eu quero. Ele me permite, né? Não é assim também, eu vou ficar invadindo a vida das pessoas, de forma nenhuma, porque seu corpo me permite determinadas informações. Então, eu tenho como saber se você tem alguma coisa crônica que está ali incomodando. Se você tem alguma coisa latente que está lá guardada no teu corpo, que não está te incomodando hoje, mas que ciclicamente volta. É aquelas pessoas que falam que tem alergia no verão. Porque no verão minha pele fica isso, no inverno eu tenho rinite, eu tenho muito problema de estômago sempre na primavera, sabe? Isso são os latentes cíclicos, eles voltam com uma certa frequência, mas fica lá sempre guardado no teu corpo. Então a micro vai buscar essas coisas e vai apagar.
Olha que bárbaro. É muito interessante. E é novo isso ou não? Olha, o pessoal que criou a técnica, o Benini e mais o Grosjean, são 2 franceses bárbaros, são pessoas de 60. O Benini tem uns 60 anos, o Grosjean acho que tem um pouquinho mais, uns 70. Mas são gracinhas, são 2 pessoas super assim, ligadas e estudam desde que entraram na faculdade e divulgam esse trabalho há mais ou menos uns 10, 12 anos. Está vindo no Brasil faz 3, né? Então eu sou da 4ª ou 5ª turma de formação, mas é sempre baseado na medicina oriental, sempre, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com ossos, músculos, sistema nervoso, circulação de linfa, circulação de sangue, a gente sabe que a gente tem toda uma parte energética junto com isso. Então, sabe aquela expressão que a gente usa assim, tá verde de raiva? Verde é a cor do fígado e o fígado está relacionado com a raiva. Pessoas que têm medo ou que têm histórias de medo, têm problema de rim. Então tem umas coisas assim que a gente acha. Tem uma história interessante. Eu tenho uma paciente que fez uma cirurgia cardíaca, portanto é uma cardiopata, hoje sob controle, mas é. E ela tem um problema no polegar, que deu muito trabalho para a gente aliviar. O polegar está associado com circulação, que foi a causa do problema cardíaco dela. Nossa. Entendeu? Então, mas eu desvendei isso junto com ela depois da microfísio, porque a gente tratava o coração e o polegar. Separadamente. Isso, a reabilitação cardíaca e aquele polegar que incomodava. E depois, conhecendo aí essas linhas essas sequências de vias, né, que a gente tem de relações no corpo entre órgãos, músculos e nervos, aí eu descobri que tinha um polegar. Tratei na microfísio, acabou a dor do polegar. Olha só que barato. Então foi interessante. E é legal o que você tem de retorno disso, né? Uhum. Que é muito mais... Então, eu trabalhei na pediatra da cidade, a doutora Ana, me passou algumas crianças para a gente experimentar juntas. E essas crianças receberam o tratamento médico normal para refluxo, que tem muito hoje criança com queixa de refluxo. E aí eu fiz a microfísio com essas crianças. O resultado foi mais rápido do tratamento que ela propôs, entendeu? Então, eu não vou tirar com a microfísio a possibilidade da criança usar o remédio, não. Ela vai usar o remédio. Só que a resposta a essa terapêutica, a esse remédio, vai ser muito melhor. Por quê? Porque o nervo vago, que é um nervo que controla a digestão, entre outras coisas, faz parte do sistema nervoso autônomo, emerge muito próximo da nuca da gente. E o trabalho de parto é muito traumático para o pescoço da criança. Se a gente relaxa aqueles músculos, bem entre a primeira vértebra cervical e o osso occipital, consequentemente a gente diminui a tensão sobre o vago, o que melhora o refluxo. 2 coisas que é não muito... tem ligação. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Olha, estão falando de esôfago e estômago com o músculo da base da cabeça e o nervo vago. Olha, não, isso a gente vai vir fazer. Eu quero fazer mais sobre isso. Quero saber sobre o meu bico de papagaio. Combinado. A gente vai dar um pulinho no Jornal da Sala, daqui a pouco a gente volta. Vamos à primeira parte aqui a nossa sequência aqui dos 10 animais mais letais do mundo. Sente só. Primeiro, o mosquito. A maioria de suas picadas apenas te dão coceira, mas alguns mosquitos podem carregar e transmitir parasitas causadores da malária. Como resultado, essas pequenas pestes são responsáveis pela morte de mais, hoje em dia, de mais de 2 milhões de pessoas por ano. Olha isso. Cobras Naja. Elas não têm o título de cobras mais venenosas, mas fazem o máximo que podem com o que têm. De todas as 50 mil mortes por mordidas de cobras por ano, as cobras najas, ou cobra capelo como são conhecidas, são responsáveis pela maior parte delas. Medusas australianas, também conhecido como vespa do mar. Ela parece uma tigela de salada e pode chegar a mais ou menos ter uns 60 tentáculos, com mais ou menos 4,7 metros cada um deles. Cada tentáculo possui 5.000 células espinhosas com toxinas suficiente para matar 60 seres humanos. Isso uma medusa australiana. Tubarão branco.
O sangue na água pode excitar esses tubarões a um frenesi de fome, onde eles usarão todos os seus 3.000 dentes para morder qualquer coisa que se mova. Quer dizer, ele não vai só no sangue, ele vai dando dentada. Leão africano. Presas gigantes? Sim. Ataque instantâneo? Também. Garras afiadas como lâminas. Pode apostar famintos. Para o seu bem é melhor que não, né? Esses gatos tamanho família são praticante e os caçadores mais perfeitos existentes entre os animais. Né? Então aquele é o rei. Crocodilo australiano de água salgada. Então não é comum encontrar, né? Então, né, vamos ficar tranquilo. Não confunda esse crocodilo com um tronco. Ele pode ficar parado na água aguardando por passantes, né, ou pessoas que estão passando. Então, em um piscar de olhos, ele irá estocar a presa e puxá-lo para baixo d'água para afogá-lo e depois desmembrá-lo. Espertão. Elefantes. Nem todos os elefantes são amigáveis como Dumbo. Elefantes matam mais de 500 pessoas por ano no mundo. Elefantes africanos geralmente pesam mais do que 7 toneladas, sem mencionar suas presas afiadas. Urso polar. Ai, urso. É claro que eles parecem fofinhos no zoológico, mas na natureza eles comem elefantes marinhos no café da manhã. Fique entre um destes e sua cria. Tem isso. Fique entre ele e a sua cria e facilmente ele poderá atacar sua cabeça com apenas um golpe de uma pata gigante. Tem mais. Búfalo selvagem. Quando em face a um predador, os búfalos atacam diretamente. É uma besta de mais ou menos 700 quilos, armada com 2 enormes chifres afiados. Você terá sorte se apenas um deles te oferecer perigo real, porque quando o rebanho inteiro resolve atacar, aí sim a condição já era. E ainda uma das coisas, né, bichinho pequenininho que a gente parece que não dá tanta atenção, são as rãs de dardos venenosos. Estes sapos não são para beijar e não viram um príncipe, né? Suas costas secretam uma espessa neurotoxina que tem o propósito de manter os predadores afastados. Cada sapo desse, que não é encontrado no Brasil, somente no sul da África, cada sapo desse produz uma toxina suficiente para matar 10 pessoas. A gente está de volta, mas a gente está de volta para se despedir. Eu pedi para o Chicão vir aqui com a gente hoje para falar tchau. Vamos falar tchau, Chico. Fala tchau, Chico. Fala tchau. Fala tchau pra esse moço. Como o Chico sabe fazer tchau? Tchau. Tchau. Hein? O Chico sabe. Obrigado mais uma vez, meu bem. Obrigada a você. Se vocês quiserem saber mais sobre a microfisioterapia, ou sobre Chantala, ou quiserem conhecer mais um pouquinho, dá uma ligadinha aqui na Fisioalternativa, fala com a Rosa, fala com as meninas, os contatos estão aí no vídeo para vocês. Aí elas podem explicar mais para vocês marcam uma consulta, ou marcam uma visita, vem bater um papo, que as pessoas às vezes têm interesse e têm meio medo, às vezes, mas vem aqui e bate um papinho, né, Rô? A gente nunca cobra consulta, a gente sempre dá assistência quando as pessoas precisam. E acho uma coisa legal. Como eu disse no começo, o Chantala deve ser feito pela mãe. Eu faço Chantala, mas com a intenção de ensinar a mãe. Então, se a mãe quiser aprender, se quiser com o bebê recém-nascido, eu vou na casa. Tá? Olha que legal. Porque assim não tem que tirar o bebê, trazer para a clínica. Isso, a gente não tem que estranhar, fica dentro do ambiente dele gostosinho, calminho, quentinho, né? Tá? Perfeito. Obrigado mais uma vez, um beijo.